meus pés no chão. Olá, meus amigos. Mais uma vez o Conto do Vigário vem trazer alguns esclarecimentos, principalmente nesse mês, acerca de Nossa Senhora, acerca de Maria. E existe um trecho nas Sagradas Escrituras que é sempre uma confusão quando se diz que os irmãos de Jesus vêm procurá-lo. Então quer dizer que Maria teve outros filhos? Bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse texto. Alguns trechos das Sagradas Escrituras aludem aos supostos irmãos de Jesus. A fé católica ensina que Maria Santíssima teve somente um filho, Jesus, e que permaneceu sempre virgem antes, durante e após o parto. Trata-se de verdades da fé que devem ser aceitas por todos os católicos. Todavia, diante do ensinamento da Igreja, como explicar o versículo 55 do Evangelho de Mateus, que indaga, abre aspas, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou, fechei aspas, não é? Ou justificar a seguinte afirmação da carta de São Paulo aos Gálatas, abre aspas, depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 18 a 19. Isso traz dúvidas para a gente, não é? Mas as respostas estão contidas na própria Escritura. Quanto aos 2 Tiagos mencionados nas listas dos apóstolos, são alcunhados maior e menor. Tiago maior é filho de Zebedeu, irmão de São João. Portanto, não é este quem é irmão de Jesus. Tiago menor, por sua vez, é o filho de Alfeu. As várias listas dos apóstolos trazem esses 2 Tiagos. No Evangelho de Mateus, vê-se: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. No Evangelho de Marcos, igualmente. E lá no Evangelho de Lucas, a mesma coisa. A lista é igual. Portanto, o Tiago, irmão do Senhor, não é filho de José. Alguém poderia alegar que ele é filho somente de Maria, que se casou com outro homem após a morte de José. Porém, nos trechos referentes às mulheres que estavam aos pés da cruz do Senhor, temos a mãe de Tiago, que é claramente outra pessoa que não a mãe de Jesus. No Evangelho de Mateus, citamos esse episódio. Grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos também faz a mesma descrição. Os evangelhos atestam que havia uma Maria que era mãe de Tiago menor e de José, mas esta Maria não era mãe de Jesus. Então, quem era ela? Poderiam os chamados irmãos de Jesus serem, na verdade, primos dele? É o que se vê no Evangelho de São João, quando se diz: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. São João, então, expõe de forma clara que havia, aos pés da cruz, uma irmã de Maria Santíssima, ou seja, uma tia de Jesus. O estranho é que diz que essa Maria é esposa de Cleofas, quando anteriormente se havia dito ser esposa de Alfeu. Como isso ocorre? Bem, conjecturando, é possível que Cleofas e Alfeu fossem a mesma pessoa, com um nome grego e outro judaico, ou ainda que essa Maria, tia de Jesus,
casou-se 2 vezes, uma com Alfeu, concebendo Tiago, e outra com Cleofas, com quem teve outros filhos. Até aqui, tem-se claramente que Tiago, irmão do Senhor, tinha outro pai e outra mãe, e que esta mãe era, na verdade, tia de Jesus. Na linguagem bíblica, temos que irmão, na verdade, significa primo, ou seja, significa qualquer parentesco masculino que tenha uma ligação de sangue. É a linguagem semítica, é a linguagem judaica, é a linguagem da Bíblia, como também se vê no Antigo Testamento. Abraão era chamado irmão de Ló. Contudo, ao verificar-se a genealogia dele, percebe-se que Ló era seu sobrinho, filho de seu irmão. Assim, o que se tem é uma comprovação de como os textos bíblicos estão em perfeita harmonia com a tradição católica. É dela que deriva a fé na virgindade perpétua de Maria e, consequentemente, no fato de que não existiram os supostos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus são, então, seus primos. São os homens primos, não é? Consanguíneos, não é? Parentesco sanguíneo com nosso Senhor. Um abraço, até logo!